O silêncio de um homem honesto dói mais do que o grito de um covarde. Mas naquela manhã de domingo, o silêncio do Zé foi o banquete dos lobos. Com as mãos calejadas tremendo e o chapéu apertado contra o peito, ele subiu os degraus do altar sob o olhar atento de toda a vila de Rio Fundo. O padre, com um sorriso que buscava encorajar, estendeu-lhe o pergaminho da paróquia. Diga suas palavras, Zé. O povo quer ouvir o seu agradecimento, disse o clérigo, mas o tempo parou. As letras no papel não passavam de riscos pretos, formigas confusas que se embaralhavam diante dos olhos cansados daquele lavrador que nunca teve um banco de escola, apenas o cabo da enxada. O suor frio escorria pela nuca, o coração batendo como um bicho acuado. Foi quando a voz anasalada e cortante do Dr. Otávio, o maior comerciante da região, rasgou o ar sagrado da igreja. Ele se levantou com a arrogância de quem se sente dono do mundo e soltou a frase que chicoteou as costas de Zé. Nem ler você sabe e quer pagar de homem direito? A ignorância é o seu único documento, Zé. O silêncio pesou. Zé engoliu seco. Ele olhou para o padre pedindo socorro com os olhos, mas o homem de Deus sorriu amarelo, aproximou-se do microfone e tentou fazer graça. Meus irmãos, parece que a enxada pesou mais que a cartilha hoje. Foi a gota d'água. Uma gargalhada cruel explodiu nos bancos, reverberando nas paredes de pedra, enquanto Zé, com a alma sangrando, abaixava a cabeça. Ele errou, e todo mundo riu. Ele não era um criminoso, era apenas um homem que o destino esqueceu de ensinar o alfabeto. Mas ali, diante de Deus e dos homens, sua honra era pisoteada como terra seca em dia de boiada. O homem da terra, que nunca negou ajuda a ninguém, saía dali sob o peso da vergonha, enquanto os risos da elite local ecoavam como sentença de morte para sua dignidade. Meus amigos, a dor de um homem de bem sendo humilhado injustamente é algo que dói na alma de todos nós, não é verdade? Se você sentiu o peso desse momento e quer me ver dar a volta por cima contra a arrogância do Dr. Otávio, por favor, deixe o seu gostei e se inscreva aqui no canal. Isso ajuda muito a levar essa história de superação para mais pessoas humildes. E aproveite para me contar aqui nos comentários de qual cantinho desse Brasil você está acompanhando essa minha jornada. Zé era a alma de Rio Fundo. Se o sol apontava no horizonte, ele já estava com a enxada no ombro, desenhando a vida na terra preta com o suor de quem não conhece descanso. Naquelas bandas, a palavra do Zé valia mais que escritura registrada em cartório. Se ele apertasse a mão de um companheiro, o trato estava selado até o fim dos dias. No entanto, por trás daquela carcaça de homem feito de ferro e bondade, morava uma sombra que o assombrava desde a infância: o analfabetismo. Para Zé, as letras eram segredos trancados em baús de ouro aos quais ele nunca teve a chave. Ele sabia ler o tempo, a chegada da chuva pelo cheiro do vento e o amadurecimento do milho pelo toque das mãos. Mas o papel... o papel era o seu maior inimigo. O Dr. Otávio, por outro lado, enxergava o mundo através de cifras e diplomas pendurados em paredes frias. Como dono do maior armazém da vila, ele detestava a autoridade natural que Zé exercia sobre os outros lavradores. Otávio não suportava ver um homem sem estudo ser tão respeitado. Ele sempre dava um jeito de lançar uma farpa, de cobrar uma dívida de forma confusa, ou de zombar da simplicidade de Zé durante as pesagens das sacas de feijão. O comerciante usava as palavras como chicotes, sabendo que o lavrador não tinha como se defender no terreno das letras. Zé aguentava tudo com a paciência de quem espera a colheita, engolindo seco as ofensas para não perder a paz. Mas o que aconteceu na igreja, diante de todos, ultrapassou qualquer limite de tolerância. Aquilo não foi a primeira vez que Otávio tentou diminuí-lo. Mas foi a última que ele ficou calado por dentro. O ar dentro daquela igrejinha de pedras, que sempre pareceu o lugar mais seguro do mundo para o Zé, de repente tornou-se rarefeito e pesado. O eco da risada do Dr. Otávio e a piada do padre ainda ricocheteavam nas paredes. Mas o que doía mais veio depois. O olhar da sua própria gente. Zé sentia os olhos da vila inteira pregados em suas costas. Ele era a atração do circo. De relance ele via as comadres cochichando por trás dos leques improvisados e os homens da lida, seus companheiros de sol a sol, abaixando a cabeça. Alguns não se esconderam. Riram aberto. Aquela satisfação mesquinha de ver alguém que é bom cair do pedestal da dignidade. Outros, apenas uma vergonha alheia que queimava tanto quanto a ofensa. Zé percebia tudo. Cada olhar torto, cada ombro que se encolhia para não ser associado ao analfabeto. O padre Anselmo, um homem que Zé sempre viu como um pai, pigarreou. Ele olhou para o altar,
depois para o chão, mas nunca para o Zé. Vamos. Vamos continuar com o rito, irmãos, disse o clérigo com a voz trêmula, tentando desesperadamente retomar o controle. O padre agiu como se nada tivesse acontecido, mas aquele vácuo de defesa, aquela omissão do homem de Deus, pesou mais do que qualquer insulto do vilão. Ninguém ajudou. Para o Zé, naquele momento, ele se tornou invisível e, ao mesmo tempo, dolorosamente exposto. Ele não era mais o Zé que consertava cercas ou que dividia a marmita. Ele era apenas um vazio que não sabia ler. Zé não esperou o amém final. Seus dedos, grossos e calejados, agarraram a borda do banco de madeira. Ele se levantou devagar, mas o barulho da madeira rangendo contra o piso de pedra soou como um tiro num funeral. O silêncio voltou a ser absoluto. Ele não olhou para trás. Cada passo que dava em direção à porta principal parecia arrastar toneladas de terra. A cada passo ele sentia que estava deixando para trás uma vida inteira de respeito conquistado. Ao cruzar o portal da igreja, o sol da manhã o atingiu, mas não trouxe calor. Encostado em seu carro luxuoso, estacionado bem na frente da escadaria, estava o Dr. Otávio. Ele não estava gritando, estava calmo, com um sorriso de vitória que era muito mais cruel que sua fúria. Ficou difícil lá dentro, né, Zé? Ele começou, a voz mansa como uma serpente. Ele deu um passo à frente, diminuindo a distância entre a civilidade e a barbárie. Mas também, homem que não sabe ler, quer fazer o quê? Quer subir no altar para dar lição de moral em quem estudou? Separou a respiração pesada, os punhos cerrados ao lado do corpo, mas não disse uma palavra. Otávio riu baixo, um som seco. Respeito não é para qualquer um não, Zé. Respeito é para quem consegue assinar o próprio nome sem precisar de um carimbo de dedo sujo de terra. Algumas pessoas começaram a sair da igreja e pararam para observar a cena. Ninguém interveio. Foi então que o pior golpe aconteceu. Um vizinho de Zé, que já havia recebido ajuda dele em 3 colheitas, era o Zé Ricardo, seu próprio companheiro de roça. Zé Ricardo não abaixou a cabeça de vergonha. Ele olhou para o Dr. Otávio, deu uma gargalhada espalhafatosa para agradar o patrão rico e soltou. É verdade, doutor. No mundo de hoje, quem não lê é pior que mula manca. O Zé não serve nem para assinar recibo. Zé sentiu o golpe interno. A traição rasgou o peito. Todo mundo viu. Ele estava sozinho. Completamente sozinho. O Dr. Otávio se aproximou ainda mais, o cheiro de perfume caro agredindo o olfato do lavrador. Você pode trabalhar muito, Zé. Pode suar sangue nessa terra. Mas sem saber ler. Sempre vai ser menos que os outros. Sempre. As palavras foram ditas quase num sussurro, direto no ouvido do homem humilhado. Zé engoliu seco, sentindo um nó na garganta que ameaçava explodir em lágrimas, mas ele a segurou. Ele não daria aquele prazer ao seu algoz. Com a mandíbula travada e os olhos marejados, mas firmes, ele apenas virou as costas. Começou a caminhar pela estrada de terra, passos pesados, sem olhar para as janelas que se abriam ou para os curiosos que o seguiam com o olhar. Foge não, Zé. Aprender a ler agora é que não vai, né? Gritou Otávio às suas costas, arrancando mais uma rodada de risos dos bajuladores. Conforme Zé se afastava, os sons da vila iam morrendo, sobrando apenas o ritmo de seus próprios passos e o som de sua respiração ofegante de raiva e dor. No caminho, ele passou por um poste de madeira onde um cartaz da prefeitura estava colado. Ele parou por um segundo. Olhou para as letras grandes e pretas, para as formas que pareciam rir dele. Ele tentou entender. Tentou desesperadamente decifrar se era um aviso de despejo, uma oportunidade ou apenas um edital de rotina. Mas o papel continuou mudo. O silêncio do papel era igual ao silêncio das pessoas na igreja. Ele fechou a mão devagar, sentindo as unhas enterrarem na palma da mão. Naquele dia, não foi a risada cruel de Otávio que ficou gravada em seu peito, mas sim o vazio daquilo que ele não conseguiu entender. Ele foi quebrado, mas a dor cobraria o seu preço. A estrada de volta para o sítio nunca pareceu tão comprida. Cada passo que Zé dava sobre a terra batida ecoava como uma sentença de tribunal. O sol,
que antes era seu companheiro de lida, agora parecia um holofote expondo sua vergonha para o mundo. O vento seco de Rio Fundo trazia o cheiro da poeira, mas na mente de Zé, o que soprava eram as palavras venenosas do Dr. Otávio. Homem que não sabe ler. Sempre vai ser menos. Dedo sujo de terra. O lavrador apertava o passo, mas não conseguia fugir de si mesmo. Ele sentia os músculos da mandíbula travados, uma tensão que subia pelo pescoço e fazia sua cabeça latejar. Por onde passava, os pássaros pareciam calados, e o ranger das porteiras das fazendas vizinhas soava como o riso debochado que ele ouviu na igreja. Ele não era um homem de chorar, a vida já tinha lhe batido muito, mas o nó que sentia na garganta era mais pesado que um saco de 50 quilos de milho. Quando finalmente avistou a cerca de arame farpado de sua pequena propriedade, sentiu um breve alívio, mas a vergonha era uma sombra que cruzava o batente da porta junto com ele. Rosinha estava na cozinha. O som do rádio baixo misturava-se ao chiado da lenha no fogão. Ela era uma mulher de poucas palavras, mas de olhos atentos. Ao ouvir o barulho das botas de Zé, ela se virou com um pano de prato na mão e o sorriso pronto, mas o sorriso murchou antes mesmo de nascer. Ela viu o marido entrar sem tirar o chapéu, com os ombros curvados não pelo cansaço do trabalho, mas por um peso invisível. "Tudo bem, Zé?" Ela perguntou, a voz doce tentando buscar a dele. "Tá tudo bem, mulher. Só... O sol tá forte hoje." Ele respondeu sem olhar nos olhos dela. Zé foi direto para a pia, lavou o rosto com uma água que não foi capaz de limpar a sensação de sujeira moral que sentia. Ele agia de forma mecânica, tentando manter a rotina, mas sua ausência emocional preenchia o cômodo. Rosinha o observava em silêncio, percebendo que o homem que saiu dali para a missa não era o mesmo que havia retornado. Havia um vazio no olhar dele. Uma quebra na dignidade que ela nunca tinha visto em 10 anos de casados. O almoço foi servido num silêncio que doía nos ouvidos. O barulho dos talheres de metal batendo no prato de cerâmica era o único som na cozinha. Zé mal tocou na comida que tanto gostava. O feijão fresco, o arroz soltinho e a couve refogada pareciam cinzas em sua boca. Ele mantinha os olhos fixos na toalha de mesa xadrez, contando os quadrados para não ter que enfrentar o olhar inquisidor e preocupado de Rosinha. A mulher, sentada à sua frente, sentia a angústia dele como se fosse sua. Ela sabia que quando Zé se calava daquele jeito, era porque a alma estava em carne viva. Ele terminou a refeição rápido, empurrou o prato e levantou-se sem dizer o obrigado de sempre. Ele precisava de algo para se ocupar, algo para provar que ainda tinha alguma utilidade naquele mundo que agora lhe parecia hostil. Foi então que seus olhos caíram sobre um papel que estava em cima do aparador da sala. Um comunicado da cooperativa que havia chegado no dia anterior. Zé pegou o papel com as mãos trêmulas. Ele o segurou com força, aproximando-o do rosto, franzindo a testa até que as rugas em sua fronte parecessem sulcos de arado. Ele tentava, com uma força desesperada, decifrar aquelas curvas e retas pretas. "Senhor..." Ele balbuciou, mas a palavra não se formava. As letras dançavam diante dele, zombando de sua incapacidade. Ele tentou de novo, virou o papel, mudou o ângulo da luz, mas nada. O papel continuava mudo, tão frio e cruel quanto o Dr. Otávio. A frustração subiu pelo seu peito como uma labareda. Ele percebeu, com uma clareza dolorosa, que aquela não era apenas uma humilhação de um dia. Era a barreira que o separava do resto do mundo, desde que se entendia por gente. O sentimento de impotência foi tão grande que Zé sentiu vontade de gritar. Num gesto súbito de raiva, ele amassou o papel com as 2 mãos, apertando-o até que as juntas de seus dedos ficassem brancas. Ele queria rasgar, queria destruir aquela prova física de sua ignorância, mas parou no meio do movimento. Ele apenas segurou o papel amassado contra o peito, a respiração ofegante, os olhos marejados de uma fúria contida. Ele achava que estava sozinho na sala, mas Rosinha estava no portal da cozinha, observando tudo. Ela viu a luta dele.
Viu a derrota no gesto de amassar o papel e viu a lágrima solitária que ele tentou esconder, limpando o rosto com as costas da mão calejada. Zé jogou o papel amassado de lado, tentando disfarçar quando percebeu a presença dela, mas já era tarde demais. O segredo de sua dor estava exposto naquela sala simples. Rosinha aproximou-se devagar. Ela não o tocou de imediato, respeitando o espaço daquele homem ferido. Com a calma de quem conhece o terreno onde pisa, ela falou com a voz firme, mas cheia de compaixão. Zé, o que foi que aconteceu lá na igreja? O que aquele homem disse para você ficar desse jeito? Zé endureceu o corpo. Nada, Rosinha. Coisa de gente da cidade que não tem o que fazer. Ele mentiu, a voz saindo seca e rouca. Mas Rosinha não recuou. Ela fixou o olhar nele. Um olhar que não buscava julgamento, mas verdade. O silêncio se estendeu por longos segundos, até que a barreira de Zé finalmente ruiu. Eu não consegui ler o papel que o padre me deu. Ele confessou, a voz quase um sussurro, carregada de uma vergonha que parecia centenária. O doutor Otávio riu, todo mundo riu. Ele disse que eu não sou homem porque não sei assinar meu nome. O impacto emocional daquelas palavras pairou no ar. Rosinha não sentiu pena. Ela sentiu uma revolta santa, mas também um orgulho imenso pelo homem que tinha ao lado. Ela viu a cabeça de Zé se abaixar, os ombros pesarem novamente. Ela deu um passo à frente e pegou as mãos dele, as mãos que sabiam plantar, colher, construir e proteger, e as segurou com força. Zé levantou o olhar, esperando encontrar o mesmo deboche ou a piedade que viu na vila. Mas o que encontrou nos olhos de Rosinha foi fogo e determinação. Ela olhou no fundo das pupilas dele e disse, com uma autoridade que não admitia réplicas: Então aprende, Zé. Se as letras são as armas deles, você vai aprender a usar essas armas também. Ninguém mais vai rir de você nesta vida. Pela primeira vez em todo aquele dia terrível, Zé sentiu que alguém não estava olhando para o que ele não sabia, mas para o que ele era capaz de se tornar. O silêncio que se seguiu não era mais de vergonha, mas de um novo e silencioso compromisso. As palavras de Rosinha, então aprende, Zé, ficaram suspensas no ar daquela cozinha como se tivessem peso próprio. O silêncio que se seguiu não era mais o silêncio de morte da igreja, mas um silêncio denso, carregado de uma eletricidade que fazia os pelos do braço de Zé se arrepiarem. Ele ficou ali, parado, olhando para a esposa como se estivesse vendo um fantasma. O relógio de parede, um modelo antigo de plástico que batia compassado, parecia aumentar o volume a cada segundo. Zé sentiu um calor subir pelo pescoço. Ele desviou o olhar procurando qualquer ponto de fuga nas vigas de madeira do teto ou nas rachaduras do piso de cimento queimado. Ele deu um passo para trás, sentindo o peso das botas, e soltou um suspiro que saiu como um lamento cansado. Isso não é coisa para mim, Rosinha. Ele disse, a voz baixa, rouca, quase sumindo. Olha o tamanho das minhas mãos, mulher. Essas mãos foram feitas para lidar com o cabo da enxada, para carregar tora de madeira, para domar cavalo brabo. Meus dedos são grossos demais para segurar um lápis. O tempo de eu aprender já passou faz muito. Sou um tronco velho, e tronco velho não dobra mais, só quebra. O tom dele era de uma resignação que cortava o coração. Era o orgulho de um homem que preferia se esconder na própria ignorância a admitir que tinha medo de fracassar diante da mulher que amava. Mas Rosinha não se moveu. Ela continuou ali, firme como uma rocha no meio da correnteza. Ela não cruzou os braços, não gritou, e o mais importante, não mostrou um pingo de pena. A piedade era o que Zé mais temia, mas o que Rosinha oferecia era algo muito mais duro e necessário. A verdade. Não é que não é para você, Zé. Ela rebateu, a voz firme como o corte de uma foice afiada. É que você nunca teve a chance. Quando era para você estar na escola, você estava ajudando seu pai a desbravar esse mato para não deixar a família passar fome. Você não é burro, Zé. Você é um homem que foi sacrificado. E agora você vai deixar o Dr. Otávio ser o dono da sua história só porque você tem medo de um pedaço de papel? Se você se calar agora, ele venceu. E eu não casei com um homem que se entrega sem lutar.
Aquelas palavras foram como um soco no estômago de Zé. Ele sentiu a defesa desmoronar. Ele olhou para o chão, os olhos fixos num rastro de terra que sua bota havia deixado. Ele sabia que ela tinha razão, mas admitir aquilo era como abrir uma ferida que ele passou décadas tentando cauterizar. O silêncio voltou a reinar, mas dessa vez era um silêncio que doía. Zé sentia o latejar da humilhação da igreja voltando com força total. Na sua mente, como um filme de terror, ele via o rosto de deboche do Dr. Otávio, ouvia a gargalhada daquela gente que ele sempre ajudou, sentia o peso do olhar de desprezo do vizinho. Ele tentou falar algo, abriu a boca, mas as palavras ficaram presas na garganta seca. Ele respirou fundo, o peito subindo e descendo com força, como um animal acuado buscando uma saída. O suor frio brotou em sua testa. Ele queria pedir. Ele queria dizer que precisava de ajuda. Mas a palavra ajuda parecia grande demais para sair. Ele olhou para Rosinha e viu nela a única ponte para fora daquele abismo de vergonha. Com um esforço que parecia maior do que carregar um boi nas costas, ele finalmente forçou as palavras para fora, travadas e amargas. Você... Ele parou, engoliu em seco e tentou de novo. Você sabe ensinar, Rosinha? De verdade, não foi um pedido bonito. Foi seco, quase forçado, fruto de um desespero controlado. Rosinha não sorriu vitoriosa. Ela entendeu o peso daquela rendição. Ela sabia que para um homem como Zé, pedir ajuda era como admitir uma derrota total de sua masculinidade provida pela força física. Ela apenas assentiu devagar, com uma seriedade sagrada. Se você quiser aprender, Zé, eu ensino. Nem que a gente passe as noites em claro à luz de lamparina. Eu te ensino a ler o mundo que está escrito nesses papéis. Zé abaixou a cabeça, os ombros caindo. Ele sentia uma vergonha final, uma sensação de que estava sendo derrotado por algo invisível. Rosinha se afastou por um momento e foi até um armário velho no canto da sala. Ela vasculhou algumas gavetas e voltou trazendo um caderno pequeno, com as bordas amareladas, e um toco de lápis que já tinha sido muito usado, com marcas de dentes na madeira. Ela colocou os objetos sobre a mesa de madeira bruta, bem na frente de onde Zé estava sentado. O caderno parecia um monstro aos olhos do lavrador. Ele não tocou nele. Ficou apenas olhando para aquele papel branco, para as linhas azuis que pareciam cercas de arame farpado, impedindo-o de entrar no mundo do conhecimento. Senta aqui, Zé, ela comandou com suavidade. Vamos começar pelo começo. O que é mais seu do que qualquer outra coisa nesse mundo? Zé sentou-se, a cadeira de palha rangendo sob seu peso. Ele pegou o lápis com a ponta dos dedos, como se fosse um objeto de cristal que pudesse quebrar a qualquer momento. Sua mão, pesada e calejada, tremia visivelmente. O lápis parecia ridículo entre seus dedos grossos. Começa pelo seu nome, disse Rosinha, apontando para a primeira linha do caderno. Escreve Zé. Ele posicionou a ponta do grafite sobre o papel. A pressão que ele exercia era tamanha que a ponta do lápis quase furou a folha. Ele tentou desenhar o Zé, mas sua coordenação, tão perfeita para o corte preciso da foice, falhou miseravelmente no papel. O traço saiu trêmulo, torto, uma linha que subia e descia sem controle. Quando tentou fazer o E, ele errou a direção das perninhas da letra e o acento saiu como um borrão escuro de grafite. Ele olhou para o resultado. Uma mancha ilegível que não lembrava em nada o nome de um homem. O impacto de ver aquela falha física diante de seus olhos foi devastador. Zé percebeu, com uma clareza que o esmagou, que ele não sabia nem por onde começar. Ele não era apenas um analfabeto. Ele era um estranho para si mesmo naquele papel. O lápis escorregou de seus dedos e rolou pela mesa até cair no chão. Zé olhou para Rosinha, os olhos marejados de uma dor que nenhuma ferida física jamais causou. Eu não sei fazer isso, Rosinha. Ele sussurrou, a voz quebrada. Eu não consigo nem escrever quem eu sou. Rosinha pegou o lápis do chão, colocou-o novamente na mão dele e, cobrindo a mão calejada do marido com a sua mão pequena e macia, respondeu com uma firmeza inabalável. Você não sabe, ainda, Zé, mas amanhã essa folha vai saber quem você é.
A primeira claridade do dia entrou pelas frestas da janela de madeira. Mas Zé não pulou da cama para vencer o dia. Ele ficou ali, deitado, olhando para o teto de telhas de barro, sentindo o peso da decisão que tomara na noite anterior. Rosinha já estava de pé. O cheiro do café fresco e do pão de queijo assando no fogão a lenha invadia o quarto. Zé levantou-se em silêncio, vestiu sua camisa de flanela mais limpa, calçou as botas com um vigor incomum e ajeitou o chapéu. Ele não disse uma palavra, mas seus olhos estavam inquietos, movendo-se como os de um bicho que planeja uma fuga. Quando ele passou pela cozinha, Rosinha apenas parou com a caneca na mão e o observou. Ela não perguntou para onde ele ia, nem o que pretendia fazer. Ela conhecia aquele brilho de teimosia no olhar do marido. Zé apenas assentiu com a cabeça, um gesto seco, e saiu para o pânico silencioso da manhã. Ele não ia para a roça. Ele ia para a guerra. Ele tinha um acerto de contas com o seu próprio destino na vila de Rio Fundo. O caminho até o centro da vila pareceu mais curto, ou talvez fosse a pressa interna que empurrava seus pés. Ao chegar na praça principal, o movimento já começava a ganhar corpo. Caminhonetes descarregavam mercadorias. As beatas entravam na igreja para a reza matinal e o comércio abria suas portas ruidosas. Zé sentia-se um estranho no ninho. Cada vez que cruzava com alguém, sentia a necessidade de abaixar a cabeça, mas forçava-se a manter o olhar firme. Ele parou diante do mural de avisos da prefeitura, um quadro de madeira com vidro que ficava bem ao lado do armazém do Dr. Otávio. O quadro estava cheio de papéis brancos, editais e propagandas. Antes, para Zé, aquilo era apenas uma decoração sem sentido. Agora, era o seu campo de batalha. Ele se aproximou, o coração batendo na garganta, e fixou os olhos em um cartaz que tinha letras grandes e vermelhas no topo. Ele lembrou-se do que Rosinha havia mostrado no caderno. Ele estreitou os olhos, sentindo o suor brotar na testa apesar do vento fresco. Ele aproximou o rosto do vidro, tentando isolar as formas. A primeira letra parecia um triângulo sem a base. A, ele pensou. A segunda tinha duas barrigas. B. Ele começou a murmurar, os lábios movendo-se num ritmo lento e penoso. A, B, I, R, T. As letras começavam a se embaralhar. Ele forçava a vista. A cabeça latejava, as mãos suavam. O esforço era tanto que suas mãos se fecharam em punhos ao lado do corpo. Ele estava tão concentrado que não percebeu que o movimento ao seu redor havia diminuído. As pessoas começaram a notar aquele homem grande, de mãos calejadas, com o rosto quase colado no vidro do mural, balbuciando como uma criança que descobre a fala. "Olha lá o Zé", sussurrou uma mulher que passava com uma cesta de pães. "Será que ele está tentando ler o edital do concurso?" Outro respondeu com um riso abafado. O cochicho começou a se espalhar como fogo em palha seca. Zé, num último esforço de coragem, tentou pronunciar a palavra inteira que estava decifrando. Ele queria provar para o ar, para o sol e para si mesmo que era capaz. Abertura, ele disse, mas a voz saiu alta demais, e a pronúncia foi torta, carregada de um sotaque que mastigou as sílabas de forma errada, fazendo a palavra soar como algo irreconhecível e bizarro. O silêncio caiu, e a explosão veio. Uma gargalhada estourou na praça. Um grupo de rapazes que descarregava sacos de farinha parou o trabalho para apontar. "Abertura, Zé. Isso aí é um aviso de vacinação, seu tonto", gritou um deles. O rapaz chorava de rir. Zé sentiu o sangue fugir do rosto. Ele errou, na frente de todos. O erro foi como um tapa na cara dado por um gigante. Ele olhou para o papel novamente, e agora as letras pareciam rir dele, mudando de lugar, zombando de sua ousadia. Foi então que a porta do armazém se abriu com um estrondo controlado, e o Dr. Otávio saiu, segurando uma xícara de porcelana fina. Ele tinha aquele sorriso de quem já estava assistindo ao espetáculo pela janela. Ele caminhou devagar, a elegância de suas roupas contrastando com a simplicidade surrada de Zé. "Mas o que é isso? Temos um novo intelectual em Rio Fundo?"
ironizou Otávio, a voz destilando um veneno educado. As pessoas ao redor se aproximaram, formando um círculo de curiosidade e malícia. Otávio parou ao lado de Zé e olhou para o cartaz. Zé, meu caro, admirar as letras é uma coisa. Agora, achar que elas vão te obedecer só porque você quer é outra bem diferente. Quer que eu leia para você? Ou vai continuar passando essa vergonha em público? O tom do vilão não era de raiva, mas de uma superioridade que esmagava a alma de Zé. O lavrador tentou dizer algo. Tentou se defender, mas a humilhação era tanta que as palavras fugiram. Ele tentou focar em outra palavra no cartaz, tentou forçar a mente a trabalhar sob pressão, mas o V de vacinação parecia uma forca armada para ele. Ele errou de novo, gaguejando um som sem sentido. A praça inteira veio abaixo. Não adianta insistir agora não, Zé. Continuou Otávio, dando um gole em seu café e olhando para o lavrador com um desprezo profundo. Tem coisas que a gente aprende no tempo certo. O seu tempo de aprender a ser gente de leitura já passou faz muito. Você nasceu para lidar com o que não fala, porque com o que é escrito, você é um analfabeto e sempre vai ser. Aceita que dói menos. Aquela frase final foi como um tiro de misericórdia. Zé sentiu os olhos queimarem de raiva. Ele abaixou a cabeça. Não retrucou, deu meia volta e fugiu. Dessa vez, seus passos eram rápidos. Ele correu. A praça ria. A vergonha queimava. A caminhada de volta foi o trajeto mais amargo de sua existência. Da primeira vez na igreja, ele foi pego de surpresa. Mas agora, a dor era 10 vezes pior. Porque dessa vez, ele tinha tentado. Ele tinha tido a esperança de que o esforço da noite anterior com Rosinha tivesse mudado algo milagrosamente. O fracasso diante de todos provou que o caminho seria muito mais íngreme do que ele imaginava. Ao chegar na metade da estrada de terra, longe dos olhos da vila, Zé parou. Ele respirou fundo, o ar entrando rasgando seus pulmões. Ele olhou para as próprias mãos, as mãos que o Dr. Otávio disse que só serviam para o que não fala. Ele sentiu uma vontade imensa de desistir, de voltar para a roça e nunca mais olhar para um papel. Mas no fundo daquele poço de vergonha, uma faísca de teimosia rural brilhou. Ele cerrou os dentes com tanta força que a mandíbula estalou. Pode rir, doutor. Otávio. Ele sussurrou para o vento, a voz firme apesar do tremor no corpo. Pode rir hoje, mas eu ainda vou ler o que está escrito na sua sentença. Ele não estava derrotado. A guerra apenas começou. O caminho de volta da vila de Rio Fundo para o sítio foi uma descida lenta para o inferno pessoal de Zé. Ele caminhava com passadas largas, mas o corpo parecia carregar toneladas. As risadas ecoavam. Cada frase batia como um martelo. Analfabeto e sempre vai ser. Não sabe ler nem quem é. Já passou do tempo. Zé tentava balançar a cabeça para espantar as vozes, mas elas estavam grudadas na sua alma. Ele se sentia pequeno, menor do que a poeira que subia de suas botas. Ele não olhou para os vizinhos que passavam em suas charretes. Ele não cumprimentou o velho Joaquim que estava no portão. Ele só queria o esconderijo de sua própria casa. Ao cruzar a porteira de seu sítio, Zé não sentiu a paz de costume. O ar parecia faltar. Ele entrou na casa como um furacão. Jogou o chapéu. A respiração ofegante. Rosinha estava na cozinha, mexendo uma panela, mas parou no exato momento em que ouviu o baque das botas do marido. Ela não precisou que ele dissesse uma única palavra. Ela sabia. O mundo lá fora tinha sido cruel demais com o seu Zé. Zé, o que aconteceu na vila? Ela perguntou, a voz suave, carregada de um medo carinhoso. Zé não respondeu de imediato. Ele caminhou até o canto da sala onde estava o caderno que ela tinha lhe dado. O caderno que, na noite anterior, parecia uma promessa e agora parecia um insulto. Nada, Rosinha. Não aconteceu nada que eu já não soubesse. Ele disparou. Ele pegou o caderno com ódio. Olhou para aquelas páginas brancas com desprezo. Zé, meu bem, senta aqui. Rosinha tentou se aproximar, estendendo a mão. Ele recuou. O toque dela queimava.
Me conta o quê? Que eu sou um burro? Que eu sou um velho teimoso que acha que pode aprender o que Deus não me deu? Zé gritou e, num gesto brusco, jogou o caderno contra a mesa. O objeto bateu e escorregou, caindo no chão com as folhas abertas, revelando as tentativas fracassadas da noite anterior. Ele olhou para o lápis e o jogou longe com toda a força de seus braços calejados. Isso não é para mim, Rosinha. Nunca foi. Eu sou homem de terra. Eu nasci para ser bicho do mato e morrer assim. Eu tentei. Eu fui lá e tentei, e o que eu ganhei? Fui motivo de riso para moleque de rua. O doutor Otávio me pisoteou na frente de todo mundo. Ele chutou um banco de madeira. Eu não consigo. As letras riem de mim. Eu sou um ignorante. A voz dele começou a falhar, não por falta de fôlego, mas por causa de uma dor que vinha do fundo do peito. Ele sentou-se pesadamente na cadeira, escondendo o rosto nas mãos grandes e grossas. O silêncio que se seguiu foi devastador. Rosinha não gritou de volta. Ela não tentou consolá-lo. Ela ficou ali, de pé, observando o homem que ela amava se desmanchar. Eu cansei. Ele sussurrou entre os dedos. Acabou. Eu desisto. Não vou mais passar essa vergonha. Se o mundo quer que eu seja o Zé ignorante, então é isso que eu vou ser. Acabou, Rosinha. Esquece essa ideia de escola, esquece esse negócio de ler. Eu prefiro morrer sem saber meu nome do que ser humilhado daquele jeito de novo. Zé estava entregue. A derrota era total. Ele estava pronto para enterrar qualquer esperança de mudança sob a terra que ele tanto trabalhava. Mas Rosinha mudou. O olhar de piedade desapareceu. Ela endureceu. Ela não teve pena. Ela deu um passo à frente e, em vez de abraçá-lo, falou com uma voz gélida, direta como um tiro. Então continua assim, Zé? Ela disse. E o tom de sua voz fez o marido levantar a cabeça, surpreso. Continua desse jeito. Amanhã você volta lá na vila e abaixa a cabeça de novo. Quando o doutor Otávio rir de você, você sorri de volta e agradece pela humilhação. Quando ele roubar você na pesagem do café, você assina com o dedo e diz: obrigado, patrão. Se você quer ser tapete dessa gente, então vá em frente. Desiste mesmo. Mas não bota a culpa na sua idade. Bota a culpa na sua covardia. Zé ficou paralisado. As palavras dela doeram mais que as de Otávio. Você tá dizendo que eu sou covarde, Rosinha? Ele perguntou, a voz trêmula de raiva. Tô dizendo que um homem que se entrega porque o inimigo riu dele não é o homem com quem eu casei. O Zé que eu conheço não foge de briga. Mas se você prefere ser o ignorante que eles dizem que você é, então aceita o seu lugar. Fica aí. Sinta a pena de você mesmo e deixe o mundo passar por cima. Ela deu as costas e voltou para a cozinha, deixando Zé sozinho com o silêncio. Ele olhou para o caderno. A capa de papelão estava suja da poeira do chão. Pela primeira vez naquele dia, a risada de Otávio não era o que mais o machucava. O que doía era a verdade. Rosinha estava certa. Desistir era a verdadeira humilhação. O silêncio que se seguiu à fala cortante de Rosinha não era apenas a ausência de som. Era um vácuo sufocante que parecia sugar o oxigênio daquela cozinha. Zé permanecia imóvel, com o rosto escondido entre as mãos. As pontas dos dedos enterradas no couro cabeludo como se tentasse segurar a própria mente que ameaçava desmoronar. Rosinha não se moveu. Ela não foi até ele para passar a mão em sua cabeça ou oferecer um abraço de consolo. Ela ficou parada junto à pia, com o pano de prato ainda nas mãos, observando o marido com uma mistura de rigor e uma esperança que ela se recusava a deixar morrer. Ela sabia que, se cedesse agora, se o tratasse como uma vítima, o Zé que ela admirava, o homem de fibra que enfrentava secas e geadas sem reclamar, morreria ali mesmo, naquele chão de terra batida. O caderno permanecia no chão, um quadrado branco de papelão desafiando a escuridão dos cantos da casa. Os segundos se arrastavam como horas. Zé sentia o peso do olhar dela, um olhar que não carregava a piedade açucarada das beatas da vila, mas uma exigência de dignidade. Finalmente, ele baixou as mãos, revelando um rosto marcado por sulcos profundos de mágoa e olhos injetados de sangue. Ele olhou para a esposa, esperando encontrar algum sinal de recuo, mas Rosinha estava firme como um poste de aroeira. Você não nasceu sabendo roçar terra, Zé.
Ela disse, sua voz agora mais baixa, mas carregada de uma autoridade que parecia vir da própria terra. O lavrador piscou, a frase ecoando em seus ouvidos. Aprendeu. Aprendeu na marra, no sol quente, perdendo o couro da mão e ganhando bolha em cima de bolha, até que a palma ficasse dura como casca de árvore. Ninguém te deu de graça o jeito de derrubar uma mata ou de saber o ponto certo de plantar o milho. Zé abriu a boca para retrucar, para dizer que aquilo era trabalho de homem, mas as palavras morreram em sua garganta seca. Rosinha não lhe deu espaço. A diferença é que, quando você era menino e estava aprendendo a lidar com a enxada, ninguém ria de você. Ninguém te chamava de burro porque você ainda não tinha força para erguer um machado. Mas agora o mundo mudou, e a ferramenta de hoje é essa que está jogada aí no chão. E você está querendo largar a ferramenta porque o patrão deu uma risada? O argumento dele, de que suas mãos eram brutas demais para o papel, desintegrou-se. Ele lembrou de quando aprendeu a amansar um cavalo bravo. Quantas quedas, quanta poeira ele comeu antes de conseguir ficar em cima do animal. A leitura era apenas mais um bicho brabo que ele precisava domar. Ele olhou para o caderno. A humilhação de Otávio na praça ainda queimava, mas a verdade de Rosinha era um incêndio maior. Ele respirou fundo, um som rouco e pesado que pareceu vir de dentro de uma caverna. Lentamente, como se cada articulação de seu corpo pesasse uma tonelada, Zé se levantou da cadeira de palha. Ele caminhou até onde o caderno estava caído. Ele hesitou por um instante, a mão grande pairando sobre a capa de papelão, os dedos tremendo de um jeito que ele detestava. Mas ele não recuou. Ele se abaixou, pegou o caderno e o lápis que tinha rolado para debaixo da mesa. Ele não pediu desculpas, não fez promessas vãs e não olhou para Rosinha em busca de aprovação. Ele simplesmente sentou-se à mesa de madeira bruta e colocou o caderno à sua frente. Rosinha sentiu um alívio que quase a fez fraquejar, mas manteve a postura. Ela foi até ele e sentou-se na cadeira ao lado, puxando a lamparina de querosene para o centro da mesa. O pavio queimava com uma chama amarela e vacilante, projetando sombras gigantescas nas paredes de barro. Vamos de novo, Zé. Sem pressa. Só eu, você e o papel. Ela sussurrou, abrindo o caderno na página em branco. Zé pegou o lápis. Seus dedos, acostumados a segurar o cabo pesado da foice, apertavam a madeira fina do lápis com uma força desproporcional. Ele posicionou a ponta no papel. Escreve o Z, Zé. Lembra do movimento? Pra frente desce torto, pra frente de novo. Orientou Rosinha. Ele tentou. O grafite riscou o papel com um som seco. O traço saiu tremido. Uma linha que parecia o rastro de uma cobra ferida na areia. Ele não explodiu dessa vez. Ele apenas olhou para o erro, apagou com o dedo sujo de terra e tentou outra vez. E mais outra. A noite avançou. O som dos grilos lá fora era o único acompanhante naquela batalha silenciosa. Ele errou o E 3 vezes. Esqueceu o acento, borrou a página com o suor da palma da mão. Mas ele não largou o lápis. Rosinha pacientemente guiava sua mão, corrigindo a inclinação, mostrando onde a letra começava e onde terminava. Perto da meia-noite, sob a luz cansada da lamparina, uma palavra pequena, torta e trêmula surgiu no topo da página. Não era uma obra de arte. As letras não eram alinhadas e o papel estava marcado pela pressão excessiva do grafite. Mas estava lá. Zé. Ele olhou para o próprio nome escrito por suas próprias mãos. O impacto emocional foi diferente de tudo o que ele já sentira. Não era a euforia da vitória. Era algo mais profundo e sóbrio. Ele não estava tentando provar nada para o Dr. Otávio ou para os rapazes da praça naquele momento. Ele estava lutando para não continuar sendo o mesmo homem que baixou a cabeça na igreja. Ele olhou para o nome e, pela primeira vez em muitos anos, sentiu que aquele papel não era mais um inimigo mudo, mas um espelho que começava a refletir quem ele realmente era. O sol de Rio Fundo já não era mais apenas uma luz que guiava o arado. Para o Zé, naquela terça-feira cinzenta de poeira, o sol era o juiz de sua nova jornada.
Ele caminhava em direção ao centro da vila, não mais com os olhos grudados nas próprias botas, mas com o pescoço esticado procurando. Seus olhos, antes treinados para identificar pragas no milho ou o ponto de maturação do feijão, agora buscavam formas, triângulos, círculos, traços que se cruzavam. Ele sentia o pequeno caderno de rosinha pesado no bolso da calça de brim, como se fosse um amuleto carregado de eletricidade. O medo ainda estava lá, um bicho rasteiro em seu estômago, mas a vergonha havia sido substituída por uma teimosia silenciosa e feroz. Ao chegar na rua principal, o movimento era o de sempre: cavalos amarrados nos postes, o cheiro de café fresco vindo das janelas e o burburinho dos compadres discutindo o preço da saca. Zé parou diante do armazém do seu nonô. Ele precisava de sal e querosene, mas o que ele realmente queria era o papel colado no batente da porta. Era uma lista manuscrita, com letras grandes e irregulares. Zé sentiu o coração dar um solavanco. Ele não desviou o olhar. Ele deu um passo à frente, ignorando o cumprimento de um conhecido. Ele se aproximou do papel até sentir o cheiro da cola seca. Suas mãos, grossas e marcadas pelo tempo, subiram devagar. Ele não tocou no papel, mas seus dedos acompanharam o ar a milímetros de distância das letras. A. R. Ele murmurou, a voz quase um sopro. A concentração era tamanha que o mundo ao redor parecia ter desaparecido. Ele juntou a próxima letra. R-O-Z. Arroz. O sangue subiu para o rosto. Ele tinha conseguido. Uma palavra. Uma pequena vitória, mas que soou como um hino de libertação em sua mente. No entanto, o silêncio que ele imaginava estar ao seu redor era uma ilusão. Olha só o nosso estudioso, disse uma voz às suas costas. Zé não precisou se virar para saber quem era. O tom de deboche, fino e cortante como uma navalha, pertencia ao Dr. Otávio. O vilão estava parado a poucos metros, acompanhado de 2 capatazes e um pequeno grupo de curiosos que já começavam a se aproximar, farejando o conflito. O Dr. Otávio deu um passo à frente, ajeitando o colarinho impecável de sua camisa. Tá conferindo se o nonô não tá te roubando, Zé? Ou tá só admirando o desenho das letras? Provocou, provocando uma risada abafada nos bajuladores de plantão. Zé sentiu o corpo enrijecer. A respiração, que antes era focada, tornou-se curta. Ele tentou ignorar. Voltou os olhos para o papel. Na linha de baixo, as letras eram menores. Ele tentou juntá-las, mas a pressão dos olhares em suas costas era como um peso físico. M-I-L-A-O. Ele pensou, mas a voz não saiu. A pressão subiu. Cuidado para não gastar a vista, Zé! Gritou um dos capatazes e a risada agora foi geral. Dr. Otávio se aproximou ainda mais, parando ao lado de Zé. O perfume caro do comerciante invadiu o olfato do lavrador, misturando-se ao cheiro da terra de sua roupa. Diz pra nós, Zé, o que tá escrito ali embaixo do açúcar? Vamos, o povo quer ver sua sabedoria, instigou o vilão, com um sorriso de lado. Zé sentiu as mãos suarem. Ele olhou para a palavra. Começava com F. F-A-R. Ele balbuciou. Farinha? Arriscou alto. Não, Zé. Ali tá escrito feijão. Nem o básico você acerta, homem. Tripudiou Otávio, batendo palmas falsas. O erro atingiu Zé como um soco no peito. O riso da multidão foi como uma enxurrada de lama. Ele sentiu a velha vontade de abaixar a cabeça e sumir, de correr de volta para a segurança do seu sítio. O Dr. Otávio colocou a mão no ombro de Zé, um gesto que parecia amigável, mas que escondia um desprezo profundo. Desiste disso, Zé. Tem bicho que não foi feito para voar. Você é bicho de chão. Quem não aprendeu quando era pequeno não aprende mais. A ignorância é sua marca. Aceite ela. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas por alguns sussurros. Zé ficou parado, olhando para a palavra feijão que ele havia errado. Mas algo mudou. Ele lembrou-se da mão de Rosinha sobre a sua na noite anterior. Ele lembrou-se do Zé e do E que ele tinha conseguido desenhar. Ele não abaixou a cabeça.
Lentamente ele retirou a mão de Otávio de seu ombro. O gesto foi calmo, mas decidido. Ele não olhou para o vilão com raiva, mas com uma indiferença que pareceu desarmar o comerciante por um segundo. Zé voltou a olhar para o papel. Ele ignorou os risos que ainda ecoavam. Ele respirou fundo, fechou os olhos por um segundo e os abriu com uma clareza renovada. Ele desceu para a próxima linha. S-A-L, ele disse, a voz agora firme, clara, sem gaguejar. Sal, ele continuou. Q-U-E-R-O-S-E-N-E, querosene. Algumas pessoas no círculo pararam de rir. O silêncio começou a mudar de lado. Dr. Otávio perdeu o sorriso de vitória. Sua expressão tornou-se uma máscara de irritação contida. Zé terminou de ler os itens que precisava, fechou o caderno que nem chegou a tirar do bolso e, sem dizer uma única palavra de defesa ou ataque, virou as costas. Ele caminhou com passos lentos e pesados, a coluna ereta, o chapéu firme na cabeça. Ele não correu. Ele não fugiu. Ele saiu do armazém com a dignidade de quem tinha acabado de vencer a batalha mais importante da sua vida, no meio de uma praça pública. Dr. Otávio ficou ali, parado no degrau, observando o lavrador se afastar. O vilão sentiu um frio estranho na espinha. Ele percebeu que o homem que estava indo embora não era o mesmo analfabeto que ele tinha humilhado na igreja. Zé ainda não sabia tudo, mas ele já não tinha mais medo de tentar, e um homem sem medo é a coisa mais perigosa que um tirano pode enfrentar. Eles ainda riam ao fundo, os bajuladores de sempre, mas dessa vez, Zé não parou. Ele seguiu em frente, sabendo que cada letra conquistada era um prego no caixão da arrogância do Dr. Otávio. 5 dias haviam se passado desde que Zé sentira o peso da mão de Rosinha sobre a sua, guiando o lápis trêmulo. Naquela manhã, o sol de Rio Fundo não parecia um carrasco, mas um observador silencioso. Zé caminhava pela estrada principal da vila, o chapéu de palha bem encaixado na testa, escondendo o olhar que alternava entre a timidez de sempre e uma nova e estranha eletricidade. No bolso de sua calça de brim, o pequeno caderno de Rosinha pesava mais que uma saca de café de 60 quilos. Era um peso bom. Um amuleto que ele tocava discretamente com a ponta dos dedos calejados sempre que cruzava com um conhecido. Ele não estava ali para comprar fumo ou para prosear no banco da praça. Ele estava ali para se testar na arena onde sua alma fora ferida. Ao se aproximar do prédio dos Correios, um casarão de paredes descascadas que servia de centro de informações para o povo, Zé sentiu o estômago dar um nó. O mural de madeira estava lá, repleto de papéis brancos que, para ele, sempre foram apenas borrões de tinta. Mas hoje, as formas pareciam querer conversar. Ele parou a 2 metros de distância. O burburinho da praça diminuiu sensivelmente. Alguns homens que fumavam palheiros encostados nos postes de luz cutucaram-se uns aos outros. Lá vai o Zé da igreja, sussurrou um deles, a voz carregada de uma expectativa maldosa. Vai tentar adivinhar as figuras de novo. Zé ouviu, as orelhas queimaram, mas ele não baixou a cabeça. Pela primeira vez, o medo da risada era menor do que o medo de continuar na escuridão. Ele deu o passo decisivo e parou diante de um aviso oficial com o timbre da prefeitura. Seus olhos se fixaram na primeira palavra, escrita em letras garrafais e escuras. O suor frio começou a brotar em sua nuca. Ah! Ele balbuciou baixinho, a garganta seca. D-I-S. T-R-I-B-U-I. Ele sentia o esforço físico da leitura. Era como se estivesse tentando empurrar uma tora de madeira morro acima, apenas com o pensamento. O ar ao seu redor parecia ter parado. Ele não olhava para os lados, focado apenas naquele rastro de tinta negra sobre o papel amarelado. Distribuição. Ele completou na mente, sentindo um pequeno calor no peito. Mas a palavra seguinte era mais longa. Um monstro de muitas pernas. R-O-S-M-E-N-T-E-S. Sementes. Distribuição de sementes. Zé sentiu uma lufada de coragem. Ele continuou descendo a vista, ignorando o burburinho que crescia às suas costas. O silêncio da praça agora não era mais de desprezo puro,
era de uma curiosidade tensa. As pessoas esperavam o tombo. Ele chegou a uma palavra técnica, cheia de consoantes que se atropelavam. CONTEMPLADOS. Ele leu mentalmente. Mas ao tentar dizer em voz alta, a língua travou no céu da boca. Contempla, Dores? Ele disse, a voz saindo incerta, transformando uma palavra de vitória em um som estranho. Uma risada isolada e estridente cortou o ar, vinda de um rapaz que segurava uma rédea de cavalo próxima dali. Zé parou. O coração bateu contra as costelas como um bicho acuado. Em outros tempos, ele teria virado as costas e corrido para o mato, engolindo a própria vergonha. Mas ele lembrou do rosto de Rosinha sob a luz da lamparina. Ele fechou os olhos por um segundo, respirou o cheiro da terra seca e voltou ao papel. Ele não fugiu. Com o dedo indicador, grosso e marcado pelo trabalho bruto, ele apontou para a palavra e repetiu, devagar, corrigindo-se, contemplados. Ele não apenas corrigiu, ele dominou a palavra. O silêncio que se seguiu foi diferente. O rapaz que rira parou desconcertado. Um velho lavrador, o seu Tião, que observava tudo de longe com os olhos semicerrados, deu um passo à frente. O homem tá lendo, uai, comentou o velho, num tom de voz que não carregava deboche, mas um reconhecimento bruto, quase um respeito de quem sabe o valor de uma lida difícil. Aquilo quebrou o padrão de humilhação que Rio Fundo estava acostumada a lançar sobre o Zé. Foi nesse momento que a porta do armazém vizinho se abriu e o Dr. Otávio apareceu, como se tivesse um radar para momentos onde sua autoridade poderia ser desafiada. Ele vinha com o passo pomposo, a xícara de café na mão, pronto para dar o golpe de misericórdia na dignidade do lavrador. Ainda pelejando com o alfabeto, Zé? Tá ficando feio já. Por que não deixa isso para quem tem cabeça para estudo e volta pro cabo da enxada? Disparou o vilão, buscando a cumplicidade da multidão com um olhar de soslaio. Mas, desta vez, a gargalhada geral que ele esperava não veio com a mesma força. Houve alguns risos nervosos, sim. Mas a maioria das pessoas permaneceu quieta, alternando o olhar entre a arrogância do doutor e a coluna ereta do homem da terra. Zé não respondeu. Ele nem sequer olhou para o Dr. Otávio. Ele terminou de ler a frase sobre o prazo de entrega das sementes, memorizou a data e, com uma calma que parecia vir de gerações de homens que nunca se dobraram, dobrou o caderno no bolso. Ele não tinha lido perfeitamente, ele tinha gaguejado, tinha errado e voltado atrás, mas ele tinha entendido a mensagem do papel. Ele se virou devagar, passou pelo doutor Otávio como se o comerciante fosse apenas um poste no caminho e começou a caminhar em direção à saída da vila. Ele não saiu com a cabeça baixa. Ele saiu com o passo firme de quem carrega uma ferramenta nova, muito mais afiada que qualquer foice. Enquanto ele se afastava, o seu Tião cuspiu de lado e comentou com quem quisesse ouvir. O Zé tá mudado, apanhou da letra, mas não caiu. Dessa vez, nem todo mundo riu. A noite caiu sobre o sítio de Rio Fundo com uma serenidade que Zé não sentia há muito tempo. O vento soprava lá fora, balançando as copas das árvores de mangueira, mas dentro da cozinha, o ar estava parado, denso de uma nova forma de energia. Não era mais aquele peso de chumbo que parecia esmagar o teto sobre as cabeças de quem ali morava. Agora, o silêncio era de concentração, como o de um caçador que espera o momento exato para o bote. Zé entrou na cozinha e não esperou o café ficar pronto, nem esperou que Rosinha colocasse a lamparina no centro da mesa. Ele mesmo buscou o lampião de querosene, acendeu o pavio com as mãos firmes e ajustou o vidro. O brilho amarelado dançou nas paredes de barro, mas o foco de Zé estava em um só lugar. Sem dizer uma única palavra, ele puxou a cadeira de palha. O rangido da madeira contra o chão de terra soou como um aviso. O trabalho ia começar. Zé não precisou que Rosinha o chamasse, nem precisou de um empurrão moral para enfrentar o papel. Ele abriu o caderno pequeno, cujas bordas já estavam começando a ficar marcadas pelo suor de seus dedos, e pegou o toco de lápis. Antes o lápis parecia uma arma apontada para o seu peito. Agora, parecia uma ferramenta, tão familiar quanto o cabo da enxada ou a empunhadura da foice.
Ele não hesitou. Seus olhos percorreram as páginas que já continham seus primeiros rabiscos, e ele parou em uma folha limpa. Não havia mais o tremor descontrolado de quem se sente um criminoso diante da lei. Havia controle. Um controle rústico, sofrido, mas real. Rosinha estava ao lado do fogão retirando as cinzas para o dia seguinte, mas seus olhos nunca deixavam de vigiar o marido pela fresta do ombro. Ela percebeu a mudança na postura dele. Zé não estava curvado como se estivesse sob um chicote. Suas costas estavam retas. Ele posicionou a ponta do grafite e começou a desenhar as letras. Ele estava tentando ler o que ela havia escrito como lição de casa no topo da página. As letras eram O, S, O, L, E, B, O, M. Zé travou no S, O, L. O som não saía de imediato. Ele apertou os lábios, a testa franzindo em sulcos profundos. Antigamente, esse trave o faria jogar o lápis na parede e amaldiçoar a própria existência. Mas agora, ele apenas parou. Ele respirou fundo, fechou os olhos por 3 segundos, buscou a memória do som que Rosinha lhe ensinara e tentou de novo. S, U, Ul, Sol. Ele corrigiu a si mesmo sem precisar de ajuda. Ele mesmo percebeu onde a língua havia enrolado e onde o som precisava sair mais limpo. Era um micromomento de glória silenciosa. Ele percebeu que as letras não eram mais formigas confusas fugindo de sua vista. Eram peças de um quebra-cabeça que ele estava começando a montar. Ele avançou para a frase seguinte, uma que ele mesmo tentaria formular. Suas mãos, marcadas por cicatrizes de anos de lida bruta, moviam-se com uma delicadeza quase irreal sobre a mesa de madeira rústica. Rosinha aproximou-se devagar, sem fazer barulho com os chinelos no chão. Ela parou a 2 passos dele, observando como ele não dependia mais do toque dela para manter o lápis no rumo certo. Ele estava navegando sozinho naquele mar de papel branco. Ela viu quando ele completou a leitura de uma frase inteira. A, T, R, R, A, D, A, O, P, N, O. Zé leu a frase completa, do começo ao fim. A voz saiu rouca, lenta, como se cada sílaba fosse uma pedra que ele carregava de um lado para o outro, mas ele não parou no meio. Ele chegou ao ponto final. Quando terminou, ele não deu um grito de alegria, não pulou da cadeira nem chamou Rosinha para comemorar. Ele apenas ficou parado, com o lápis ainda encostado no papel, os olhos fixos naquelas 4 palavras que resumiam toda a sua vida de lavrador. Ele estava absorvendo o impacto daquilo. Pela primeira vez a terra não estava apenas sob suas unhas. Ela estava escrita diante dele, e ele conseguia compreendê-la de um jeito novo. A dúvida que o assombrava desde a infância, a sombra que dizia que ele era menos por ser analfabeto, começou a se dissipar como a neblina da manhã sob o sol de agosto. Rosinha colocou a mão de leve no ombro dele. Zé não se assustou. Ele olhou para ela e o brilho nos olhos dele não era mais de choro ou de vergonha, mas de uma dignidade restaurada que não precisava de títulos ou diplomas. Ela olhou para o caderno, viu a evolução real na firmeza do traço e na correção das palavras. Tá melhor, Zé. Tá muito melhor, ela sussurrou, e sua voz era um bálsamo que selava aquele progresso. Zé não sorriu abertamente, mas o canto de sua boca teve um leve tremor de satisfação. Ele olhou para o caderno e respondeu com a sobriedade de quem sabe que a estrada ainda é longa, mas que o primeiro quilômetro já ficou para trás. Tô entendendo mais, Rosinha. Parece que as coisas estão começando a fazer sentido na minha cabeça. Ele não parou por ali. Como quem testa a própria força após uma ferida, Zé buscou outro trecho de um jornal velho que Rosinha usava para forrar a prateleira. Ele apontou o dedo para uma palavra qualquer. Tentou. Errou. Voltou. Corrigiu. Continuou. Ele não tinha mais pressa de provar nada para o Dr. Otávio ou para o povo da vila. Ele tinha pressa de provar para o homem que ele via no espelho todas as manhãs. A frustração de antes fora substituída por uma determinação fria. Cada erro agora era apenas um degrau, não mais uma queda. Ele estava no controle de suas emoções.
A humilhação da igreja e o deboche do armazém agora pareciam combustíveis que alimentavam a chama de sua vontade. Já passava da meia-noite quando Zé finalmente fechou o caderno. O som da capa de papelão batendo contra a mesa selou o compromisso daquela noite. Ele ficou um tempo olhando para o nada, pensativo, enquanto o lampião começava a baixar a chama por falta de querosene. Ele percebeu que o mundo não havia mudado. O Dr. Otávio continuava arrogante e a vila continuava cheia de gente maldosa, mas ele não era mais o mesmo. Ele olhou para as mãos, as mesmas mãos que o vilão dissera que só serviam para o que não fala. Zé levantou-se, ajeitou o chapéu pendurado no encosto da cadeira e falou baixo, quase num juramento para as paredes daquela casa. Agora eu não fujo mais disso. Ele ainda não sabia tudo, mas pela primeira vez na vida, ele sabia que podia. O domingo em Rio Fundo amanheceu com um céu azul de uma limpidez cruel. O sino da igrejinha de pedras badalou. Zé estava diante do espelho quebrado de sua casa, ajeitando o colarinho da camisa de domingo. Ele não tremia. O medo acabou. Suas mãos estavam firmes. Rosinha o observava da porta, o olhar carregado de um orgulho silencioso. Zé apenas assentiu, colocou o chapéu e saiu para enfrentar o lugar onde sua alma fora rasgada em praça pública. Ao cruzar o portal da igreja, o tempo pareceu desacelerar. O murmúrio cessou. As cabeças se viraram. O espanto era geral. Zé não entrou de cabeça baixa. Seus passos eram lentos e pesados, o som das botas de couro contra o piso de pedra soando como batidas de um relógio de parede. O silêncio caiu. A igreja parou. Zé caminhou pelo corredor central. Ele sentia o peso dos olhares, mas não vacilou. Ele era um tronco de aroeira no meio da tempestade. Lá na frente, perto do altar, o padre Anselmo preparava os paramentos. Quando levantou os olhos e viu Zé, o clérigo empalideceu. O padre sentiu o peso da própria covardia. Suas mãos tremiam levemente. Sentado no primeiro banco, com o terno de linho impecável, estava o Dr. Otávio. Ao ver Zé se aproximar, o comerciante soltou um risinho anasalado. Veio passar vergonha de novo, Zé. Pensei que o bicho do mato tivesse aprendido a ficar na toca, sibilou o vilão, com os olhos brilhando de uma malícia pura. O clima pesou. A vila prendeu a respiração. O povo esperava que Zé, como sempre fizera, desviasse o olhar e se encolhesse. Mas o que aconteceu congelou o riso no rosto de Otávio. Zé parou. Ele não abaixou a cabeça. Ele não fugiu. Ele simplesmente virou o rosto e olhou diretamente nos olhos do comerciante. Um olhar de ferro. Superior. Inabalável. Otávio sentiu um desconforto crescer. Suas pupilas tremeram. Zé não respondeu com palavras. Tem coisa que não muda, Zé, insistiu Otávio, a voz agora um pouco mais alta, buscando recuperar o apoio da audiência. A ignorância é uma delas. Pode vestir a roupa que for, continua sendo o analfabeto de sempre. O vilão deu uma pausa dramática, esperando o estouro da gargalhada geral. Mas a gargalhada não veio. Ninguém riu. O silêncio era absoluto e sufocante. O povo de Rio Fundo, que sempre baixara a cabeça para o Dr. Otávio, agora via no Zé algo que os fazia hesitar. Zé respirou fundo. Sem dar uma única palavra de resposta, Zé deu um passo à frente, e depois outro. Ele caminhou em direção ao presbitério. A igreja arfou. O que ele vai fazer? Cochichou uma mulher lá atrás. Dr. Otávio levantou-se, o rosto agora vermelho de uma raiva súbita. O padre Anselmo deu um passo atrás, com a mão no peito. Zé, meu filho, não é o momento. O clérigo tentou intervir. A voz trêmula de culpa, mas Zé não pediu permissão. Ele subiu o primeiro degrau do altar. O som da bota ecoou como um trovão. Zé posicionou-se diante do grande livro. Suas mãos calejadas repousaram sobre as páginas brancas. Ele não tremeu. Dessa vez, ele não veio para ouvir. Ele veio para mostrar. O silêncio era absoluto. Ninguém respirava. Zé estava ali, parado diante do ambão de madeira escura, com o papel da paróquia entre as mãos calejadas.
O mundo parecia ter parado de girar. A memória daquela risada cruel de domingo passado ecoou em sua mente. Mas ele não estava sozinho. Ele sentia o calor da mão de Rosinha, o peso do lápis gasto e a luz da lamparina de querosene em sua cozinha. Ele abriu os olhos e fixou-os nas letras pretas. Elas não eram mais formigas confusas. Eram soldados sob seu comando. Zé abriu a boca. A voz saiu firme. Com unidade de Rio Fundo, ele começou. A primeira frase ecoou pelas vigas do teto de pedra como um sino de libertação. O espanto tomou conta da igreja. Ninguém se mexia. Dr. Otávio, sentado no primeiro banco, estava com a boca entreaberta, o sorriso de escárnio congelado em uma careta de incredulidade. Ele esperava o gaguejo, mas Zé continuou. Ele chegou a uma palavra difícil. Participação. Zé travou no meio do si. O silêncio tornou-se insuportável. Um capataz de Otávio soltou um riso abafado lá no fundo. O suor desceu. O papel pesou. Mas Zé não baixou a cabeça. Ele respirou fundo e juntou as sílabas novamente. Participação. Ele repetiu. Sem erro. Alto e claro. O riso no fundo da igreja morreu como uma brasa na água fria. O ritmo da leitura era lento, quase uma oração rústica, mas cada palavra era um tijolo na reconstrução de sua alma. Cada frase era um tapa na cara daqueles que o julgaram. Ele olhou de relance para o Dr. Otávio. O vilão desviou o olhar. O comerciante agora encarava o próprio colo, as mãos inquietas. O poder da ignorância que Otávio usava como chicote havia se quebrado ali diante do altar. O padre Anselmo tinha os olhos brilhando com uma emoção que não conseguia esconder. Rosinha, sentada no meio do povo, mantinha o queixo erguido. Orgulho puro. Zé chegou à última linha do comunicado. Sua voz não tremeu. Ele pronunciou o ponto final. Ele baixou o papel devagar e olhou para a multidão. Não havia mais risos. Não havia cochichos de desprezo. Apenas um respeito brutal. Zé virou-se para o altar, fez uma reverência simples e começou a descer os degraus. Ele passou pelo Dr. Otávio sem nem ao menos diminuir o passo. O vilão estava destruído. Zé caminhou até a porta lateral onde a luz do sol de domingo entrava com força total. Antes de sair completamente para o pátio, ele parou por um segundo, sem olhar para trás, e falou em um tom que ecoou na alma de todos. Agora eu sei. Ele saiu para a luz e dessa vez ninguém riu. A luz do sol banhava a praça de Rio Fundo. Zé caminhava firme. O medo ficou para trás. O povo abria caminho. O respeito voltou. No caminho, ele cruzou com Zé Ricardo, o parceiro de lida, o amigo traidor da praça. Dessa vez, Zé Ricardo abaixou a cabeça. Não teve piada. Não teve risada. Só o silêncio dos covardes. Ao avistar a porteira do sítio, Rosinha o esperava. Ele não disse, eu consegui. Apenas tirou o caderno do bolso e o colocou sobre a mesa da cozinha. Rosinha tocou o rosto do marido. A paz reinou no sítio. O café da tarde teve gosto de vitória, mas a arrogância de um homem rico não morre fácil. O som de cascos de cavalo rompeu o silêncio do pasto. Era o capataz-chefe do Dr. Otávio. O homem parou na beira da cerca, tirou um papel dobrado do bolso e jogou no chão de terra. O patrão mandou avisar, disse o capataz com um sorriso torto. Aquela dívida velha de semente venceu. Ele fez as contas da nota que você carimbou com o dedo. A sua safra de milho inteira agora é do armazém. Antigamente, Zé ficaria cego de raiva, refém de uma mentira que não podia ler nem provar. Mas as coisas mudaram. Zé se abaixou. Pegou o papel sujo de terra. Ele não tremeu. Ele abriu. E leu. Eram as anotações do armazém. O suor brotou em sua testa. Mas não de vergonha. Zé sorriu. Ele ergueu os olhos para o capataz montado no cavalo. A voz do lavrador saiu como um trovão. Diz pro seu patrão que ele é muito bom de caneta, mas é um burro de roça, falou Zé batendo o dedo no papel. Ele escreveu aqui que eu peguei essas sementes fiado no mês de agosto. Em agosto a nossa terra estava esturricada da seca. Ninguém planta milho no pó da terra.
A gente só plantou em outubro. O capataz perdeu a cor. O sorriso torto sumiu na mesma hora. O Dr. Otávio tentou roubar o lavrador falsificando a caderneta do armazém, achando que o papel era mudo. Ele esqueceu que o Zé agora sabia ler as palavras. E o Zé sempre soube ler a terra. Avisa o Dr. Otávio que esse papel é mentira, continuou Zé, rasgando a nota de cobrança ao meio. E avisa também que se ele tentar botar o pé na minha cerca, eu desço lá na praça amanhã cedo e leio a roubalheira dele em voz alta para a vila inteira ouvir. O capataz não disse um "ah". Engoliu a seco, puxou as rédeas do cavalo e sumiu na poeira da estrada, fugindo a galope de um homem que não podia mais ser enganado. Zé olhou para o papel rasgado caindo no chão. Depois olhou para a sua roça. O milho verde balançava com o vento forte e seguro. Rosinha encostou a cabeça no ombro dele, com um sorriso de orelha a orelha. Zé passou o braço forte em volta da esposa. O Dr. Otávio tinha o dinheiro, mas o Zé tinha a verdade. Ele sempre foi o rei da própria terra, e agora era o dono da própria história. Ninguém, nunca mais, ia calar a sua voz.